Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui pelo canal da Odontocast. Estamos recebendo mais um cirurgião dentista e hoje você que nos acompanha aqui no nosso canal vai poder acompanhar mais uma trajetória de um cirurgião dentista, conhecer um pouquinho sobre o seu instituto, sua vida dentro da odontologia. Eu estou falando com o Dr. Felipe Rui Machado. Ele que é formado pela USP de Ribeirão Preto há mais de 10 anos e é proprietário do Instituto Lopes Machado Odontologia Integrada. Meu amigo, um prazer imenso recebê-lo, poder falar um pouquinho sobre a sua trajetória. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, prazer é nosso estar aqui. Apresentar um pouquinho da minha história e da história do Instituto para vocês. Doutor, eu queria que, obviamente, para a gente poder falar um pouquinho sobre a sua trajetória, a sua carreira, eu queria que você falasse da sua formação, né? A gente sabe que hoje, dentro da odontologia, existem algumas universidades que têm uma referência, né, dentro da especialidade e você tem uma boa referência da sua formação pela USP. Eu queria que você falasse um pouquinho como você escolheu a odontologia, essa trajetória sua dentro da especialidade. O caminho foi diferente da maioria, né? Que a maioria acaba indo para a odontologia como uma segunda opção ou porque sempre sonhou em ser dentista, né? E no meu caso, não. No meu caso, a vida inteira cresci pensando que eu ia ser veterinário. Sempre sonhei com a veterinária, só que chegou na época de fazer o vestibular e realmente escolher. Era um mercado que estava extremamente saturado, principalmente aqui na nossa cidade, na região. Tive uma conversa com meu pai, que não é da área da saúde, também ele é contador, e ele chegou para mim com uma opção uma frase, né, que ficou na minha cabeça a vida inteira, que é: você já viu dentista passar fome? Eu falei, não, né, naquela época realmente eu não tinha visto. E aí eu comecei a entender um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais do que era a odontologia e se era realmente uma opção para mim. A partir do momento que eu conheci mais a área, achei interessante, falei, eu não sei o que eu vou fazer, vamos para o odonto. Queria a área da saúde, isso eu tinha certeza, né? Mas eu não queria a rotina de hospital. Isso eu tinha um pouco de medo de perder parte da minha vida dentro de um hospital. Que tem a especialidade da bucomaxilo, que vive hoje praticamente, divide o tempo todo dentro do hospital, né? Sim, exatamente. Então, a medicina para mim não era interessante por causa dessa parte. A veterinária estava fora de cogitação por causa do mercado, que eu não via na época também muito jovem, né? Sim. Mas eu não via um crescimento nessa área. A odontologia apareceu, comecei a conhecer melhor, prestei os vestibulares e acabei optando pela USP. Você estava falando aqui que você passou na Unesp, na Unesp, Araraquara, e na Unicamp, Piracicaba. USP. O homem é bom, viu, gente? Unesp, Unicamp, USP, e escolheu a USP. Quando você entrou na formação, quando você entrou na graduação da odontologia, normalmente assim, a gente já entrevistou aqui alguns alunos e ainda não sabe muito o que fazer dentro da odontologia, né? Porque o cirurgião dentista, ele tem uma área muito extensa do que escolher, né? Uhum. Como que foi no seu caso? Porque você optou pela parte da cirurgia, quando você entrou na graduação. Como que foi isso? Foi um choque. Descobri o tanto de coisa que a gente podia fazer. Porque, como eu disse antes para você, na conversa aqui atrás, eu só tinha usado aparelho, só tinha feito orto, né? Eu nunca tinha feito uma restauração, nada. Então, eu não sabia o que englobava, né, a odontologia. E quando eu entrei na graduação foi um choque. Primeira coisa, matérias gerais, bioquímica, essas matérias. Eu vim fazer odontologia, eu não vim fazer, né? Foi tenso o primeiro ano e não conseguia ver um caminho. Fiz Ainda o primeiro você não sabia que Não, comecei a conhecer o que era possível fazer, nada me atraía, porque a gente não estava tendo matérias específicas ainda. Então, primeiro ano, um terror. Segundo ano, também. Eu não desisti da odontologia na graduação por causa do meu pai e da minha mãe. Porque eu sabia que eles estavam se matando para me bancar lá em Ribeirão Preto. Como chama seu pai e sua mãe? Jairson Machado e Fátima Cristina Rui Machado. Hoje você tem que agradecer os dois, né? Tem, com certeza. Por você não ter desistido, né? Exato. Daí
primeiro e segundo ano foi isso. Não desisti por causa disso, porque eu sabia que também começar em outro lugar, prestar outro vestibular, eu sabia o trabalho que tinha dado para entrar. Aí no terceiro ano eu conheci a cirurgia. Que começou as aulas de cirurgia. Isso, aí eu conheci a cirurgia. Aí a coisa começou a mudar. Aí eu me apaixonei pela profissão. E desde que eu saí da graduação, a minha intenção era virar implantodontista. Trabalhar com cirurgias menores, né? Se especializar. Isso. E seguimos o nosso caminho nessa direção, mas no começo fazia ideia de que especialidade eu queria seguir, porque eu vi que era muita coisa e eu não tinha participado de nada daquilo na minha vida, né? Só conheci lá dentro mesmo. Quando você estava na graduação, você tinha ideia de como era o mercado? Porque, assim, uma coisa é o aluno dentro da graduação e aí ele fala assim, pô, eu quero ter um consultório, quero montar uma clínica. Porém, hoje você tem um consultório, você tem um instituto, você sabe dizer isso, envolve gestão, você tem que ter conhecimento, né, de gerenciamento, porque você, ao mesmo tempo que você é dentista, você é um empresário, você precisa poder, né, trabalhar todas essas outras áreas. Como que foi para você quando você saiu da graduação para você começar a desenvolver uma carreira como empresário e como cirurgião dentista? Foi também um choque. E é uma coisa que eu sempre falo, bato nessa tecla, que é o seguinte: nenhuma graduação te prepara para ser dentista. Te prepara para tratar a dente, tratar a boca da pessoa, né, tecnicamente. Mas você não sai de lá sabendo gerir um consultório, você não sai sabendo precificar o seu trabalho, você não sabe quanto o seu trabalho vale. Muita gente se coloca em situações por desespero, por falta de paciente, por exemplo, quando sai da graduação, que nenhum conselho admitiria. E na odonto a gente vê muito isso, né? A gente vê as pessoas saindo desesperadas porque não tem um background, não tem uma educação dentro das graduações para isso, para o que você vai enfrentar no mercado de trabalho. Falta isso, né? Falta isso. Na USP, por exemplo, eu saía achando que eu ia ser rico logo que eu saísse, porque todos os professores passavam isso para a gente. Professores com salários astronômicos e a gente olhando para aquilo e falando, a vida é muito fácil, é muito simples. E não é assim. Aí a gente saiu da graduação e foi para o mercado de trabalho. E aí é o choque. A gente não faz ideia de como é, né, fora da graduação. E aí, quando a gente chega e olha, é um pouco assustador, né? Hoje em dia, a gente tem pessoas que pagam graduação em universidades particulares que saem recebendo metade do valor da mensalidade delas. O salário que elas recebem, por exemplo, em clínicas populares, é metade do valor da mensalidade. Como que isso é viável? Então, as faculdades precisam preparar a gente para o que está lá fora, eu acho. E não só tecnicamente, mas também para o que a gente vai encontrar. Porque o profissional dentista, ele é um profissional liberal, né? Então, assim, na maior parte das vezes, esse profissional, ele busca uma clínica, um consultório, né? E aí, quando ele cai no mercado, é diferente da proposta que normalmente as universidades acabam vendendo para os alunos, né? Exatamente. E quando a gente fala de universidade pública, é pior ainda, porque a intenção de uma universidade pública, muitas vezes, é formar educadores, né, pesquisadores e não clínicos. Então, muito do que a gente aprende lá dentro, muito do que é passado para a gente, é nessa intenção. É fazer você virar um educador, um pesquisador, que vai agregar para a universidade, né? E aí, só que isso é para uma parcela muito pequena, que tem todo um escopo atrás, né, que vai ajudar ele a chegar lá. Que a gente está falando de graduação, mestrado, doutorado e muitas provas nesses meios aí para conseguir chegar nessa função, né? Então, eu acho que as faculdades deveriam pensar um pouquinho mais nos alunos nessa parte, na parte do mercado de trabalho, que é a realidade que todo mundo vai encontrar, né? Eu tive em Bragança Paulista, em Bragança, né, Giovanni? A gente esteve lá
na Universidade de São Francisco, se não me engano, não me lembro o nome, e nós fizemos uma matéria falando com os alunos, né, de graduação. E um dos pontos que eles, né, bateram bastante é com relação ao que a universidade poderia melhorar, né, no sentido, na formação do aluno. E uma das coisas que foi bastante discutido foi essa questão da formação do aluno no mercado de trabalho, né? Porque o aluno fica ali durante todo aquele período, né, aprendendo, mas ele não tem uma noção da realidade quando ele sai da universidade, né? Como que esse aluno vai sair daqui? Ele aprendeu, tudo bem, ok. Agora ele precisa ser inserido no mercado de trabalho. E aí a gente percebeu também que na maior parte dos alunos se queixava dessa preparação para o que eles iam encarar do lado de fora. Quando você saiu da universidade, qual que foi seu primeiro trabalho? Você começou como todo mundo começa, dentro das clínicas populares, pegando mão, como que foi? Exatamente. Clínica popular. Trabalhei durante 2 meses numa clínica popular, e lá em Ribeirão Preto mesmo. E aí eu acabei conseguindo uma vaga em um consultório particular em Serrana, uma cidade vizinha, que daí já era uma ideia completamente diferente, né, das clínicas populares. Isso. Produtos de mais qualidade, formação a formação da dentista dona responsável técnica era uma formação já melhor, né? Já tinha especialidade e deu para aprender bastante coisa ali. Principalmente como gerir o consultório foi interessante. Falando hoje para o aluno de graduação, o que é importante no seu ponto de vista, quando ele sai da graduação, é esse o caminho, você estar em uma equipe onde você tem uma referência daquilo que você está buscando dentro da especialidade? Qual que é o melhor caminho para você conseguir trilhar a sua carreira dentro da odontologia depois que você sai da graduação? Sempre procurar lugares de qualidade, que ofereçam qualidade, desde os materiais que você vai trabalhar até os profissionais que ali estão. Quando a gente sai direto da graduação, é muito difícil a gente encontrar esse lugar. A oportunidade. Né? Exato. As portas que vão abrir para a gente, geralmente, elas são de clínicas populares, que a gente sabe dos materiais, dos profissionais que eles estão. E muitas clínicas têm profissionais maravilhosos, mas não é uma regra. Sim. Vamos falar assim. Então, o ideal seria sair da graduação e já é aquilo. A gente que não tem pais profissionais da saúde tem um pouco mais de dificuldade, né? Porque o ideal seria a gente ir para uma clínica do pai, da mãe, ou de um parente, ou de alguém que a gente conhece, que aí é a porta aberta, né, pra gente. Que é muito natural isso, Isso. Né? E aí a gente já tem tudo de qualidade na nossa mão. São pessoas que jamais vão querer que a gente trabalhe com alguma coisa de baixa qualidade, que vão querer o melhor para os pacientes, assim como querem o melhor para a gente. Então, esse é o mundo ideal. Como a gente não tem, o ideal seria a gente conseguir um lugar que também abra essas portas dessa forma. Mas a gente sabe que o caminho natural é a clínica popular mesmo, ou convênios, né? Na sua sala tinha muito aluno de filhos de pais que já eram dentistas? Pelo menos metade. Aí você fala assim, pô, esses caras já vão sair na minha frente, né? Porque eles vão sair da graduação, já vai direto para a clínica do pai. Além disso, quando eu entrei na graduação, era um dos 3 que vieram de escola pública. Então já começamos um quarteirão atrás a corrida, né? Porque pra gente acompanhar a faculdade já foi muito mais difícil. Você fez né? escola pública? Eu fiz, Trajano, aqui em Limeira. Então, pra gente acompanhar a graduação já era um caminho muito mais tortuoso, muito mais difícil do que para quem veio da escola particular, com um preparo muito melhor, né? E aí, quando a gente tava lá, a gente percebeu que pelo menos metade era filho de dentista. Então, a gente ia sair da graduação e ainda... Vamos lá, agora tá todo mundo igual. Não tá todo mundo igual. A gente vai sair ainda mais um pouquinho atrás, né? Cara, é interessante isso que você tá falando, mas... cria-se uma barreira, assim, você enfrentou dificuldade nesse quesito, porque você entra dentro de uma sala de aula onde você tem uma grande maioria filhos de dentistas, de cirurgiões, né, que já tem normalmente suas clínicas, e aí você vê que
a formação já na escolar vem de uma educação mais avançada por estar num colégio particular, e você vem de uma escola pública, filho de contador, que você não tem, né, essa referência como na família, como cirurgião dentista. Isso, de alguma forma, você sentiu que gerou uma expectativa talvez mais distante da realidade quando você se deparou com os outros alunos? Sim, né? A gente fala isso hoje, eu e minha esposa, a gente conversa bastante sobre isso, sobre a diferença que tem você conhecer a área. Qual é o nome da esposa? Jéssica. Quem está aqui com você para a gente poder... A Jéssica, ela é administradora do Instituto, formada em Direito e está cursando odonto. E as meninas do marketing, que estão aqui também para fazer os bastidores. Os bastidores, isso. Já convenceu a esposa a fazer odonto? É uma outra história também. É um outro podcast. É um outro podcast. Mas a gente conversa bastante sobre isso, porque hoje ela fazendo odonto e ela sendo administradora do Instituto, é um abismo entre quem entra na graduação e não conhece nada. Entrou porque acha odonto bonito, entrou porque quer reabilitar as pessoas, quer mudar vidas. Realmente, a gente entra com essa paixão, né, com essa visão romântica da coisa, né? A gente vai realmente fazer isso, e isso é muito bonito. Você mudar a autoestima, mudar a vida da pessoa é muito bonito. Mas a gente olha algumas situações que a gente fala, gente, como é bom a gente já conhecer, né? No caso dela, já conhecer o que é o mundo da odontologia e estar inserida ali na graduação. A referência que você não teve, ela tem. Exatamente, é o que eu via. Eu era aquele cara romântico que olhava e falava, nossa, que coisa linda, a gente vai... Aí eu olhava os filhos de dentista, eles estavam... Sabe, tipo, é mais um dia, vamos lá que é mais um dia porque já faz parte da minha vida, sabe, já é o meu dia a dia. E para mim era uma descoberta de um mundo novo, né? E aí, lógico, houve decepções, houve surpresas maravilhosas também, né? Como eu falo da cirurgia, do implante. A minha paixão na odontologia é essa. A implantodontia. A implantodontia. E eu não conhecia nada disso antes, então para mim foi uma surpresa maravilhosa, né? Quando eu entrei e descobri que existia isso, como funcionava e tal. Então, existe sim, né, esse abismo entre pessoas que já conhecem a área e as que não conhecem. E isso se reflete no mercado de trabalho quando você sai da graduação também, né? Ou seja, o caminho não foi fácil para você chegar onde você chegou hoje, né? Não, com certeza não. Mas tivemos anjos da guarda, ajudas e muita luta e coração, sangue, suor, lágrimas. Que é necessário em qualquer profissão para que você tenha sucesso, né, doutor? Sim. Se você quiser ter um sucesso real, sempre falo sobre isso, é um sucesso concreto. Você está construindo alicerces, você está construindo aos poucos, você cresce aos poucos, mas é real. Diferente de um castelo de areia que você constrói em segundos ali, de repente você é referência em tudo, mas isso é real ou isso não é real? Isso vai cair em algum momento? Então, por mais que demore, por mais que dê trabalho, precisa ser algo concreto, e para você transformar a vida das pessoas como a gente transforma, precisa ser algo real, precisa ser algo concreto, né? A gente precisa confiar no que a gente construiu e passar isso para as pessoas também, né? E não uma coisa fictícia, né? Hoje em dia o mundo está muito digital, né? Tá muito... Então, muito do que se vê às vezes não é. E aí, é por isso que eu falo, tem que ser uma coisa concreta. Essa coisa precisa realmente existir. Ela precisa estar ali, a qualidade, o trabalho, a preocupação, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do Instituto Lopes Machado Odontologia. A realidade hoje da odontologia, para você que está há um pouco mais de uma década no mercado, parece que a curva de aprendizado para você foi longa, mas ao mesmo tempo você já está desfrutando de uma realidade da odontologia que ainda, para muitos, ainda é distante, vamos dizer assim, né? Hoje você tem um instituto onde são tratamentos multidisciplinares, né, onde envolve toda uma equipe, toda uma estrutura. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Instituto.
o Instituto proporciona a título de tratamentos? Quais são as áreas que o Instituto oferece para a gente poder entrar um pouquinho na sua área, que é a parte da implantodontia? Vamos lá, o Instituto ele é o nosso orgulho, é o nosso troféu, né? É tudo por ele e pelo nosso filho, óbvio. Eu tenho um filho de 4 anos. Mas é tudo pelos dois, vamos falar assim. Pode faltar qualquer coisa em qualquer lugar, para o Instituto não pode. Tem que estar sempre com como que eu posso dizer isso? O estoque sempre tem que estar lá. Tem que estar tudo pronto para atender o paciente do melhor jeito possível. A equipe tem que estar preparada. Se surgiu qualquer novidade, a gente precisa estar indo atrás para atender o melhor possível o nosso paciente, né? Sobre o Instituto, como ele surgiu, eu trabalhei durante alguns anos numa clínica aqui em Limeira, prestando serviço, né? E em um certo momento não foi mais viável, surgiu a oportunidade de comprar um consultório. Nós compramos esse consultório e durante 6 anos a gente se manteve naquele mesmo endereço. Só que a gente percebeu que a gente chegou num teto naquele lugar e era um consultório comum, né? Chegou num teto naquele lugar e eu queria mais. Eu gostaria de lecionar, eu gostaria de aplicar algumas técnicas que lá não eram possíveis. Então a gente decidiu criar o Instituto. Em 2021, 28 de fevereiro de 2021, a gente inaugurou o Instituto. A intenção maior com o Instituto é tratamento de qualidade, o melhor tratamento possível para o paciente e educação para dentistas, né? Cursos ou mini cursos ali de mentorias, né? Atualização. Isso. Cursos curtos, né? Que a gente pode aplicar para os dentistas ou já especialistas também que precisam de um conhecimento mais profundo sobre alguma área, né? Então, nossa intenção com o Instituto sempre foi essa: qualidade para os pacientes e educação para os dentistas, né? Formação. O caminho para se chegar ao Instituto, para o paciente que tiver interesse, que estiver vendo a gente, tiver interesse em entrar em contato, em começar essa experiência de entrar no Instituto, é muito simples. A gente tem o nosso WhatsApp, tem o nosso Instagram. É só entrar em contato com a gente por lá. O primeiro contato vai ser com a nossa secretária, Maísa. Esse paciente vai chegar, ele vai ver que todas as especialidades são tratadas lá dentro. A única coisa que a gente não realiza é tratamento de cirurgia ortognática, que não tem um especialista que trabalhe com isso lá dentro. Tirando isso, ortodontia, endodontia, dentística, estética, implantodontia, cirurgias avançadas, ROF, tudo a gente vai ter lá dentro. Então, o paciente entrou, ele vai entrar num mundo diferente, que ele só precisa estar ali para se tratar. Que é uma odontologia integrada, né? Isso, exatamente. Tá ali o nome. Hoje, o paciente, é difícil você proporcionar um tratamento único que não esteja ligado às outras áreas, né? Não tem como, cara. O tratamento, na odontologia, ele precisa ser interdisciplinar. Se você pensar em qualquer área, você vai pensar que qualquer outra área ali pode auxiliar naquele tratamento. A gente está falando de implante, então automaticamente a gente está falando de periodontia. Se a gente está falando sobre orto, a gente está falando sobre periodontia. Eu acho que, aliás, é isso. Eu acho que a periodontia é a especialidade que acaba englobando todo mundo, né? Sim, em todas as áreas. Sim, em todas as áreas. Então, qualquer coisa que a gente fizer vai ter mais de uma disciplina. A gente não pode falar, não, eu só faço dentística. Mas e se você tiver uma restauração classe 5 ali que está subgengival? Como você vai fazer? Você precisa conhecer um pouco de pério para conseguir resolver aquele problema. Então, sempre vai ter mais de uma coisa. Vai ser interdisciplinar. E hoje parece que a odontologia ela está cada vez caminhando para
odontologia integrada? Antigamente não existia isso, né? Antigamente tinha o consultório só do periodontista, do ortodontista, era separado. Você, para fazer um tratamento, se você precisasse de 3 especialidades, você tinha que ir em 3 lugares diferentes. Exatamente. Hoje você tem, né, institutos, clínicas que conseguem oferecer um tratamento multidisciplinar em um único lugar, né? Exatamente. Ainda existe, né, o especialista de só uma especialidade. Alguns pacientes procuram a gente, por exemplo, porque estavam fazendo uma restauração em tal lugar, o dentista viu que ia dar canal. Aí ele procurou a gente. E aí a gente fica inconformado. Como que alguém vai e não trata, não abre o canal para a pessoa? Tipo, precisa tratar o canal. Vai lá, abre esse canal. Você precisa ter esse conhecimento. Aliás, esse também é um curso que a gente tá ministrando lá, que é, pelo menos, a endodontia emergencial. A pessoa precisa saber o que fazer num caso de endodontia iminente, tratamento de canal iminente. Estou lá fazendo uma restauração. Vai dar canal. Eu não posso simplesmente fechar aquilo ali e falar, paciente, procura um especialista. Eu preciso saber resolver o problema do paciente ali naquela hora. O paciente vai ter dor. Então, eu não posso mandar ele para casa com algum sintoma. Eu preciso resolver. Falando sobre odontologia integrada, você, além da implantodontia, quais são as outras áreas que você atua? A gente sabe que o cirurgião ele sai da graduação podendo, né, atender várias áreas, mas aí você precisa se especializar. Cirurgias menores, extração de siso, além da implantodontia, o que você atende no consultório? Vamos você, lá. O cirurgião. Eu? ROF, harmonização, quais são as áreas que você flutua dentro da odontologia? Todas, basicamente todas, porque eu sempre tive que tratar praticamente tudo. As únicas 2 coisas que eu não tratava era implantodontia e, óbvio, tudo que vem junto dela, né? Enxertos, regenerações ósseas, preservação óssea, tudo isso eu não trabalhava antes. E ortodontia. Então, clínico geral, saí da graduação trabalhando com tudo, porque todo lugar que eu passei precisavam que eu trabalhasse com tudo. Então, eu sempre fui meio que um coringa das clínicas que eu trabalhei, né? E isso foi muito bom, porque quando eu tive o meu consultório, o meu instituto, eu posso garantir esse tratamento para o paciente. Assim, a gente tem muita dificuldade em confiar no profissional. A pessoa que vai, o paciente que vai, ela já chega lá não querendo estar ali, no dentista, né? Então, vamos ser bem sinceros, a pessoa não procura o dentista porque, que dia lindo eu vou no dentista. Não, ela vai porque ela precisa ou porque ela quer melhorar em alguma coisa, né? Então, se a gente pode englobar tudo em 1, 2 profissionais que estão ali, que o paciente confie, que já tenham conquistado a confiança do paciente, tudo fica muito mais leve, tudo fica muito mais fácil para o paciente. E também, pensando do lado profissional, esse profissional vai conseguir segurar esse paciente. O paciente não vai pensar em outro dentista para tratar ele. Tem pacientes que estão comigo já há 10 anos. Tratavam comigo na clínica que eu atendia, que eu não era minha ainda lá no começo, e estão comigo até hoje, não largam mão. Então, isso é ótimo profissionalmente, porque você tem uma segurança, né? Você está vendo que você está fazendo o trabalho correto, também para a gente é muito importante isso, né? Acaba sendo interessante para o paciente, né? Que cria essa confiança e a gente consegue seguir um tratamento mais leve. Então, a gente trabalha dentística, periodontia, endodontia, implantodontia, ROF. Dentro da área da implantodontia, a gente faz regeneração óssea guiada, tratamento com implantes curtos, tratamento com implantes extra finos, regeneração óssea com tela de titânio. É uma gama gigantesca que a gente tem na parte da implantodontia. E aí a gente entra na parte estética também, que é uma área que a gente sempre trabalhou muito com porcelana, muito com cerâmica, né? Lentes em porcelana. E de algum tempo para cá, a gente descobriu a resina. E aí essa é uma das áreas mais importantes também do consultório.
parte de reabilitação com lentes em resina. Já tive muito preconceito contra elas, por causa da gente trabalhar com porcelana antes, mas as qualidades que a gente começou a descobrir, as facilidades, as comodidades dela e os feedbacks dos pacientes fizeram a gente mudar de ideia. Além de conhecer as marcas também e ver que a qualidade subiu de uma forma absurda. Hoje em dia a gente tem resinas excelentes no mercado que a gente não tinha alguns anos atrás e vem daí esse meio que preconceito que a gente tinha desenvolvido, porque a gente fala, não é possível que isso aí vai dar certo. Tem até alguns memes na internet, né, com relação a isso. Tem. Mas dá certo. E no final das contas a gente se rendeu a elas e hoje é um dos carros-chefes do É a consultório. prática, né? Você tá ali fazendo e vendo que é possível ter um resultado de qualidade com as resinas. Você que nos acompanha pelo canal da OdontoCast, vai lá, se inscreva no nosso canal no YouTube e também no Instagram para você acompanhar aí um pouquinho desse podcast. Nós vamos estar compilando alguns cortes aqui do Dr. Felipe e você pode acompanhar lá no Instagram. Meu amigo, eu queria que você falasse, a gente sabe que a odontologia ela tem os seus mundos, né? Você falou aí de vários mundos, a gente tem da harmonização, tem da dentística, a parte estética, né, a ortodontia, né? A gente vai nesses congressos gigantescos que só fala de uma especialidade, né? E a implantodontia, eu acho que, como eu estou muito ligado à parte da bucomaxilo, né? Então a gente, normalmente o bucomaxilo, ele divide muito a área do implante com a bucomaxilo, né? Por conta da cirurgia. Existe um mundo gigantesco na implantodontia. A gente sabe que os pacientes hoje de reabilitação na área de implante são os pacientes que foram desdentados no passado, vamos dizer assim, né? A gente está falando de há 20, 30 anos atrás, dificilmente, né, o cirurgião dentista pensava em recuperar aquele dente, né? A primeira coisa, tá doendo. De forma física, era difícil se imaginar, difícil, né? O principal caminho era a extração, vamos tirar esse dente. O paciente, ele nem tinha alternativa, na verdade, né? Antigamente o tratamento era muito caro. Se hoje vocês acham que o tratamento é caro, de 20, 30 anos era muito mais caro, né? Porque as pessoas falam isso, né? É muito caro para fazer implante, é muito caro. Você não faz ideia do que era de 20, 30 anos atrás. E o reflexo desses pacientes desdentados do passado está refletindo hoje no mercado, né? Onde você vê aí muitos pacientes precisando de reabilitação e fazer implante. Como que você enxerga esse paciente? Porque hoje o atendimento humanizado é o que conta, né, doutor? Você oferecer não só um tratamento eficiente, mas também um tratamento humano, principalmente para esses pacientes que já sofreram muito no passado por conta, né, dessas mutilações, falando sobre a parte da implantodontia, né? O paciente, ele, como você disse, muito tempo atrás, ele não tinha a opção. Primeiro, ele não tinha a opção da implantodontia, né? A reabilitação era prótese. Fixo, nem pensar. Passou o tempo, hoje ele tem essa opção. Qual que é a diferença, vamos lá, falando para o paciente, qual que é a diferença da prótese para o implante? O implante, ele é fixo, ele também tem uma prótese, mas essa prótese é fixa. Ele não vai conseguir ficar tirando essa prótese ou precisar ficar tirando para higienizar. Ela vai se comportar como o dente dele mesmo, né? Seja isso uma reabilitação unitária, ou seja, um dente que o paciente perdeu, ou seja a boca toda, a arcada toda, né? Que daí são os protocolos. E como você disse, um tempo atrás isso era irreal de se imaginar, né? Esse tratamento, ele afeta na qualidade de vida do paciente. Porque é só você passando para você sentir a dor, né? Para você saber. E eu me lembro que quando eu era criança, eu ia na casa da minha avó e a minha avó tirava a dentadura e colocava dentro de um copo d'água. Eu acho que todo mundo já viu isso, né? Lá no passado, porque o tratamento era muito caro e os velhinhos não tinham condições de fazer. E não existia esse protocolo que a gente vê hoje em dia, né? Era só essas próteses móveis. E aí você vê
esses idosos que ele teve essa situação no passado e hoje você tem uma prótese fixa que ele não precisa mais fazer isso, uma higienização que eu não sei de quanto tempo que precisa ser feita, de cada 6 meses, uma vez por ano, que ele precisa tirar. Como que é isso? Para fazer uma limpeza, né? Existe uma divergência na literatura, né, sobre a higienização de próteses protocolo, mas o que a gente aplica no consultório é o mais conservador. Uma vez a cada 6 meses o paciente vai lá, a gente remove as próteses, faz toda a higienização, novo polimento, novo glaze, devolve para ele de forma impecável. Fazendo isso, a gente nunca teve problema com nenhuma prótese protocolo, como perda óssea, retração gengival. A gente previne o paciente de tudo isso. E é lógico também, a parte muito importante das próteses protocolo é assim, como qualquer implante, qualquer tratamento, na verdade, Sim. né? É a explicação para o paciente, é elucidar todas as dúvidas que o paciente tenha e mostrar o caminho para o paciente. E não deixar ele, colocou o implante, tchau, e a gente nunca mais se vê. Não, precisa ter uma periodicidade, a gente precisa estar sempre avaliando. Radiografias, é super importante a gente fazer o controle radiográfico desses implantes para prevenir qualquer problema futuro que a gente tenha. É interessante você falando sobre... A gente está falando sobre o paciente que muitas das vezes a gente olha na rede social, a gente que está inserido na odontologia, a gente vê muito antes e depois e o paciente chorar ali, né? Eu não sei se... Acho que você já deve ter tido essas experiências lá dentro do instituto. E é interessante porque, assim, a alimentação, a gente só dá conta. Eu não precisei, né, passar por isso, mas eu tive uma experiência parecida. Eu fui fazer uma restauração em um dente e eu lembro que lá em Piracicaba, o cara fez aí, cara, eu não conseguia comer. E aí, passei aquele dia com dificuldade de comer. Aí eu fiquei pensando, cara, imagina a pessoa que tem, né, uma prótese, que não consegue se alimentar direito. E isso acho que vai gerando um turbilhão de emoção, porque você não consegue se alimentar, não é tudo que você pode comer. Quando você come, é problema, não sei o quê. E aí, de repente, a gente vendo esses vídeos, o paciente poder mastigar, comer normalmente, comer de tudo. Cara, isso aí deve ser uma coisa assim surreal. Então eu acredito nesse choro, eu acredito nesse alívio de falar assim, cara, agora parece que eu tô completo nessa área, né? E essas experiências eu acho que é o que faz você cada vez mais ser motivado a estudar. Sim. E cada vez mais aplicar isso nos pacientes, né, doutor? E na hora que o paciente vem no retorno e fala que voltou a sentir o gosto do alimento. Ele usava uma prótese total que pegava o céu da boca. Ele sentia 30% do gosto do alimento antes. Aí você vai lá e coloca uma prótese fixa, estabilizada, que ele vai não tem céu de boca e ele vai sentir o gosto do alimento 100% de novo. Cara, é outra coisa. É surreal isso aí, né? É surreal. É a mudança de vida, assim, sem contar a estética também, né? Que ali a gente consegue controlar vários fatores estéticos para melhorar tanto a harmonia de face, a harmonia do sorriso do paciente, musculatura de boca. A gente pode ir se adequando ali para deixar o mais harmônico possível. E tudo isso por trás, né? Sem o paciente saber daquilo. A gente vai conversando e vai vendo e vai definindo junto com o paciente, mas ele não sabe tudo que está sendo feito por trás ali, né? Para deixar todo o conjunto mais harmônico. Não é simplesmente chegar e colocar os dentes lá e pronto, acabou. Tem um monte de outras coisas que a gente precisa pensar para deixar isso perfeito. E pensando no paciente. Né? A autoestima do paciente. A autoestima do paciente muda demais com o implante, né, cara? Muda. Dentro da odontologia tem algumas áreas que a gente conhece um pouco. E eu também já usei aparelho ortodôntico. E você não consegue ver a movimentação da ortodontia. O que você percebe na ortodontia? Quando você tem um diastema, quando você tem um dentinho aberto ali, aí você fala, fechou. Mas a movimentação que o aparelho faz, você só consegue perceber se você olhar antes e depois, de foto e tal e tudo mais. Mas não é uma coisa que as pessoas conseguem perceber, né, no seu dia a dia. Que nem não é imediato, Não, né? não é imediato e as pessoas não percebem. Porque assim, ela só percebe quando você coloca o aparelho, que aí você fica com aquele ferro na boca, e quando você tira, né? Porque aí fala assim, ele tirou o aparelho. Mas eu olhando o meu tratamento antes da ortodontia e depois,
que você está ali acompanhando, que foi uma luta, gente, quase 3 anos de aparelho ortodôntico, meu Deus do céu. E um sofrimento que só quem usou sabe. E aí você fala assim, cara, mudou pra caramba, né? Você fala, cara, mudou, você olha o sorriso, depois você faz ali, né, um clareamento, você fala, cara, mudou. Mas para quem é amigo e tal, não acaba percebendo. O implante não. O implante, a mudança é na hora, né? Porque a pessoa às vezes tem os dentes todo detonados, às vezes está faltando dente. E aí quando você coloca o implante, o sorriso muda, as fotos ficam mais bonitas, a pessoa fica mais bonita, tudo muda, né? Tudo muda, mas eu diria mais. O implante, a gente ainda tem um período de osteointegração, às vezes que a gente tem que respeitar, dependendo da reabilitação que for. Então é um tratamento que demora algum tempo, bem menos do que a orto, né? Mas ele ainda acaba demorando um tempo. Agora, lente, você vê o resultado depois de 3 horas sentado na cadeira do dentista, você deitou de um jeito, levantou de outro, é imediato. Essa mudança, essa transformação é o que fez as lentes chegarem onde elas estão hoje. A mudança imediata para o paciente. Ele chegou de um jeito, ele sai de outro, literalmente. São 3 horinhas sentado ali que acabou, mudou a vida da pessoa. Então, a implantodontia, eu acho ela transformadora, acho ela maravilhosa. Só que ela ainda tem um certo tempo que tem que ser respeitado, eu acho, né? Mas que vale a pena, né? Se vale a pena, claro que vale a pena. Mas tem alguns tratamentos imediatos na implantodontia, mas a maioria precisa ser respeitada. Eu acho importante a gente frisar isso, porque às vezes o paciente está vendo e ele acha que tudo é instantâneo. E aí ele chega no consultório e a gente fala, vai precisar ter o período de osteo... Mas ele aprendeu em toda a propaganda que ele viu, em todo lugar que ele viu, que no dia seguinte está com o dente, entendeu? Então a gente precisa falar, existem casos que dá sim para fazer de forma imediata, mas existem casos que precisam ser respeitado esse tempo de osteointegração, né? Então, agora a orto é uma coisa que a gente sempre faz. Você estava falando, isso aí assim, a gente sempre faz no consultório, que é, a gente tem a documentação digital do paciente, lá tem as fotos do antes, né? Então, toda vez que a gente vai finalizar um tratamento, a gente pega essa documentação e apresenta para o paciente depois de remover o aparelho. Que daí ele vai ver, na hora, o antes e o depois. Ele não precisa ir para casa dele ver uma foto antiga, procurar foto, não. Lá mesmo ele já vê. E aí a gente tem essa reação de, meu Deus, como mudou, sabe? É prazeroso a gente ver, porque deu tanto trabalho, foi tanto tempo, né, de tratamento. O paciente lá na casa dele, tendo que conviver com o aparelho. E a gente, do outro lado, garantindo que esse tratamento está evoluindo. Você chega no final e consegue mostrar para o paciente, naquele momento ali, como ele era e como ele ficou, é bem prazeroso. Giovanni, quanto tempo de podcast? 35 minutos? 45 minutos. Então, estamos na metade do nosso podcast. Doutor, eu queria falar um pouquinho mais sobre pensando com a cabeça do paciente sobre implantes dentários. Porque existem muitos mitos com relação a implantes. O paciente ele tem muita dúvida com relação a implantes. E como a gente estava falando sobre a questão do ósseo-integração, né? Quando o paciente tem perda óssea. Então, eu vou começar da parte mais difícil, né? Talvez a pergunta a pergunta ideal seria o que é o implante. Mas como a gente estava falando sobre a questão da perda óssea, o que leva o paciente... Por que ele tem essa perda de osso, né? E se existe um tempo... por exemplo, eu tirei um dente, eu extraí um dente. Em que momento que eu devo me preocupar que eu possa estar perdendo o osso? No momento que tirou. No momento que tirou. Fale um pouquinho sobre isso. Falando de uma forma fácil para o paciente entender. Tudo do nosso corpo que não é usado atrofia. Então, se a gente não usa uma musculatura, quebrou a perna, precisa ficar com a perna para cima lá 2 meses. Tudo que não é usado vai atrofiar. Então, com o osso, é exatamente a mesma coisa. A gente tirou um dente daquela região, aquela região parou de receber estímulos. A matriz óssea ali, ela não vai conseguir se manter. Ela vai começar a ter uma descompensação. Então, esse osso ele vai começar a diminuir e atrofiar. E o osso, a gente tem 2 tipos de osso que formam aquela região, que é um osso mais duro, que é o osso lamelar, que a gente vai ter ele
revestindo o osso medular ali, né? O osso alveolar. Esse osso alveolar ele é muito fácil de reabsorver. Então a gente começa a ter uma perda óssea, que imagina, a gente tem um enclausuro ali, tirou o dente, isso vai começando a afinar e dificultar a reabilitação desse paciente. Aí a gente tem que começar a pensar em enxertia, que daí começa a criar fatores que vão tornar o tratamento mais longo, por exemplo. E aí, quando o paciente ele tem essa perda de dente, quais são os problemas que pode acarretar no sentido na arcada, na boca, no modo geral do paciente quando ele tem essa retirada do dente e não coloca o implante? Quando a gente perde um dente, nosso organismo, a gente tem que pensar que ele é um organismo, um só. Não é um dente, uma língua, um músculo, um coração, não. É um organismo só. Então, se a gente perde um dente, a gente acaba tendo um espaço ali. Esse espaço ele vai ser preenchido. Se eu tenho dentes que estão muito juntos de um lado e do outro lado eu tenho um espaço de um dente, haverá uma migração para essa região. Então, a gente vai ter espaços se fechando, dificultando a reabilitação, porque a gente não vai ter mais o espaço de um dente para reabilitar, vai ter um espaço menor do que precisava e grande o suficiente para incomodar esse paciente e dificultar a mastigação. Outra coisa, nosso dente, ele para de extruir, ele para de nascer a partir do momento que ele para de sair da gengiva a partir do momento que ele encontra um antagonista. Se a gente não tem um antagonista, existe a extrusão desse dente. Ou seja, eu perdi um molar inferior. O molar superior não tem mais aonde bater. Ele vai começar a descer. E descer, e descer. O que vai acontecer? A gente vai perder a altura naquela região que ficou edêntula, que ficou sem o dente. Então, a gente não vai conseguir reabilitar aquela região por falta de altura. Então, tem várias coisas que podem acontecer por não se fazer um implante, né? E num caso, por exemplo, de paciente que perdeu todos os dentes, ele vai querer reabilitar lá no futuro. Ou, por exemplo, aquele paciente que a gente falou que sofreu isso 30 anos atrás, ele vai procurar o serviço hoje para reabilitar, vai ser mais complicado do que se ele tivesse feito na época, do que se ele perdeu o dente agora, faz agora. Porque existe uma perda óssea generalizada daí. Aí a gente tem pneumatização de seio maxilar, ou seja, a camada de osso da parte posterior fica muito fina, a gente não tem altura para colocar o implante. Ele tem uma perda horizontal de osso na região anterior de maxila. Ele tem uma perda generalizada na mandíbula. Vai criando-se fatores ali que vão dificultando. Hoje a gente tem técnicas para melhorar isso, para resolver isso. Mas vai dificultando cada vez mais. Então, o momento, você falou para mim, o momento tirou o dente. Quando eu preciso começar a me preocupar? No momento de tirar o dente. Você tirou o dente, não tem como fazer o implante naquele momento. Não tem, você viu que não tem como. Você vai reabilitar, você vai preservar aquele alvéolo, então. Tirou o dente, você nunca vai deixar sem nada. Aquele negócio de extrair o dente, mandou o paciente embora de jeito nenhum. Hoje a gente pode usar barreira, a gente pode usar biomaterial, a gente pode usar PRF, pelo menos para preservar aquela região, para futuramente receber o implante. Viu que tem condição de fazer um implante naquele momento, o momento da extração é o momento ideal para colocar o implante. Para não ter nenhum tipo de perda óssea, porque saiu dali sem preservação alveolar ou sem a instalação do implante, vai atrofiar, vai perder osso. O paciente que está nos assistindo, ele tem muita dúvida com relação ao que é um implante. Ele confunde o implante com o dente. Para poder explicar um pouquinho melhor para o paciente o que é o implante, doutor. O implante nada mais é do que um parafuso de titânio com um tratamento de superfície. Ou seja, ele é um implante de titânio, mas ele é feito para osteointegrar. Ele é feito para se ligar ao osso. Então, o implante, ele é um parafuso implantado no osso. Ele é instalado no osso. Por que que ele precisa ficar ali na região óssea? Qual que é a diferença dele para a prótese? Ele vai servir como uma raiz do seu dente.
ele vai substituir a raiz do seu dente. Tem até um formato parecido. Se você pegar um implante para olhar, ele vai ter um formato parecido, né? Então, isso garante que a gente vai conseguir reabilitar esse paciente de forma fixa, diferente de uma prótese que não vai deixar. Eu, quando tinha 15 anos, fiz extração. Com 15, acho que 17, fiz 2 extrações. Então, eu tenho 2 implantes unitários, um de cada lado. E fiquei um bom tempo sem esses 2 dentes. Vim fazer depois de adulto, depois de grande. E a minha preocupação, quando eu falava do implante, eu tinha noção do que era, mas a minha preocupação era aquele parafuso no osso. Eu falava, isso aí deve doer pra dedéu, né? E eu acho que é uma dúvida muito frequente lá no instituto, o paciente preocupado se dói fazer, né, colocar um implante. Como que é lá no instituto? O que você passa para os pacientes? Primeiro, tecido ósseo, em geral o osso, ele não tem terminação nervosa. Então, ele tem nervos de grosso calibre que passam por algumas regiões, mas terminação nervosa ele não tem. Então, vai doer colocar o implante? Não dói colocar o implante. Vai doer o pós-operatório? Não vai doer o pós-operatório. O paciente que chega lá, ele sabe disso desde o início. Por quê? Medicação pré-operatória. Isso é uma coisa que precisa acontecer. O paciente tem que estar com o organismo dele preparado para passar pelo procedimento e para evitar qualquer tipo de desconforto que ele tenha durante e pós o tratamento. Utilização de técnica correta, de sistema correto, mais indicado para aquela situação. O paciente não precisa se preocupar com isso. Lógico, todos se preocupam. Eles chegam, primeira coisa, pelo amor de Deus, isso aí é um parafuso no osso, vai doer pra caramba. Não vai doer. De forma prática, a gente mostra ali para o paciente que não. Até um exemplo disso, que o paciente só vai entender depois, né, é a reabertura do implante. Quando a gente vai fazer uma reabertura, a gente não anestesia a região. A gente só anestesia a gengiva, o ponto que vai reabrir. E ali a gente pode fazer uso de escariador no osso, pode fazer qualquer tipo de coisa que a gente quiser naquela região, que o tecido mole, a gengiva estando anestesiada, o paciente não vai sentir nada. Quanto tempo demora para colocar um implante, normalmente, em média? O que você fala? Parte cirúrgica? Chegou, sentou, levantou? Isso, preciso colocar um implante. Quanto tempo? Um unitário, 20 minutos. É rápido. É rápido. É um unitário, só que está envolvido extração e estética imediata. Que é extração, instalação do implante, instalação de componente e coroa também com enxerto no mesmo, 40 minutos. E quando você fala em implante, hoje, que nem a gente estava falando antes aqui nos bastidores, sobre as clínicas populares, que tem bastante, cada vez está crescendo mais, e esse paciente do implante, ele está buscando reabilitar, obviamente, qualidade de vida, mas a gente percebe que em muitos lugares, né, a gente percebe que não existe uma qualidade do produto, do material do implante, né? E isso é muito importante o paciente entender que existe vários tipos de materiais e que é uma das coisas que vocês prezam bastante no Instituto, justamente para poder trazer para o paciente um tratamento de qualidade, de longevidade. Uhum. O que você poderia falar com relação ao produto do implante? Qual o melhor produto indicado e o que vocês utilizam hoje lá no Instituto? Existem várias marcas, vários sistemas de implante que a gente pode citar como excelentes, né? Mas também existem outros que são algum problema, né? A gente chegou... que existe, assim, para ficar bem claro, obviamente existe a técnica do profissional, que às vezes Sim. não tem a ver com o produto, mas que as duas coisas, quando você tem combinado, a chance de resultado e de sucesso é muito grande. Né? Mas não adianta você ter uma técnica perfeita se o material não entrega. Você pode fazer o que você quiser. Se o material não entrega, se ele não faz o que ele foi disposto a fazer, não vai ter resultado. É importante o paciente saber qual é o produto, entender de marca para ele poder se submeter à cirurgia, doutor? Eu acho que não é importante o paciente saber, ele reconhecer a marca, saber que é uma marca, ele saber qual, como que eu posso dizer isso? Ele saber sobre a marca, mas é muito importante ele entender que o dentista que ele está indo
escolheu aquela marca por um motivo e que o dentista confia naquela marca. E o dentista precisa passar essa segurança para ele. A gente tem o costume de apresentar a marca que a gente trabalha para os pacientes, para eles sim saberem qual marca foi usada, mas eu não espero que o paciente vá pesquisar sobre a marca. Não, ele precisa entender. Precisa entender que está sendo usado um produto de qualidade nele, né? Lugares que não apresentam, por exemplo, a marca, eu já fico com o pé um pouquinho atrás, porque às vezes tem receio do paciente pesquisar, não confiam na marca, mas utilizam. A gente não, a gente tem orgulho da marca que a gente trabalha, né? A gente trabalha com a FGM hoje, né? Tanto os implantes, o sistema Arxis da FGM, quanto na parte de biomaterial, regeneração óssea. Então a gente usa o NanoSint, que é o biomaterial deles, e a DuoSint, que é uma membrana sintética que eles desenvolveram. Os dois são sintéticos, tanto o biomaterial quanto a membrana. Então, zero chance de rejeição do organismo. Pacientes que têm alguma restrição com o uso de produto animal também. Então, podem ficar sossegados que é tudo sintético. E uma tecnologia absurda. Encantou a gente tanto que já faz 5 anos que a gente está com eles e não abre mão. Melhor forma de você conhecer o material é você ter experiência com o material, né? Exatamente. E em 5 anos hoje você trabalhar com uma única marca, já foi comprovado que você está com um material de qualidade, porque o que o dentista não quer é ter dor de cabeça, né? Exatamente. E a gama de possibilidades que o sistema mostra para a gente de uma forma simplificada, que ele entrega de uma forma simplificada, é o que chamou a minha atenção desde o começo. Eu tive um professor na minha especialização que ele usava esse sistema e ele me apresentou. Eu falei, interessante, cara, vou conhecer mais. Fui acompanhar algumas cirurgias, conversei com o representante, ele me apresentou uma opção legal, uma oportunidade legal. Eu falei, vou conhecer, vamos lá. E aí já passa de 1.000 implantes, eu acho, 1.000 e poucos implantes. Doutor, falando sobre marcas, é importante, né, o paciente, o cirurgião dentista, entender qual é o produto, a marca que está sendo inserido, o tratamento que está sendo feito. E você falou da FGM, que é uma marca conhecida, já reconhecida nacionalmente. Eu queria que você falasse o porquê que você escolheu essa marca, obviamente por você conhecer, ter a experiência, mas qual o diferencial da FGM e que você hoje utiliza esse produto, essa marca lá no Instituto? A FGM, eu me aproximei dela e eu escolhi ela como marca parceira, principalmente por causa de inventividade na hora de desenvolver os produtos dela, sempre pensando no dentista, sempre pensando no melhor resultado com o menor número de componentes. Você pega alguns kits de implante que são estojos enormes. O da FGM, você tem kit de implante, kit cirúrgico e protético otimizado. E que vai resolver. Um design ótimo, fácil de trabalhar. Além disso, qualidade do produto. Estou colocando na boca do meu paciente um produto de extrema qualidade. Uma das coisas principais é a gama de possibilidades que a gente tem de reabilitação. Tem muitos sistemas que são ótimos, muito bem desenvolvidos, a geometria do implante, tudo muito bem resolvido. Só que chega na hora da reabilitação desse implante, o dentista tem que penar, porque daí ele não tem tantas opções do que fazer naquela região. A FGM, ela entrega pra gente tudo. Você pode fazer o que você quiser naquela região ali, usando a técnica correta, usando o componente correto, você vai ter sucesso. Ela te possibilita isso. Então, entra na parte do que eu falei para você do conforto, ao trabalhar com a marca, entra nisso também. A gente tem um conforto de escolha e tudo que vai possibilitar o sucesso do tratamento. Então, vai diminuindo os fatores. Sabe a história do acidente do avião, que são vários fatores até chegar no acidente? Não é uma coisa só. Se a gente usa um sistema desse, a gente vai diminuindo os fatores de risco que podem culminar em algum problema com o implante. A gente vai aumentando a chance de sucesso desse implante. E é isso que a FGM faz, ela facilita a nossa vida
nesse sentido, aumentando a chance de sucesso dos implantes. Além, óbvio, da presença dos biomateriais sintéticos e da membrana sintética, que é uma novidade que chegou no mercado ano passado e revolucionou. Então, hoje você, quando fala sobre implante, você veio numa geração, estamos falando aí de 10 anos, né, já na especialidade, não tem como você não falar hoje sobre tecnologia. E a implantodontia, ela avançou muito nos últimos anos, com cirurgias guiadas, scanners, né? O que você tem utilizado a nível de tecnologia hoje para oferecer um tratamento, né, com mais precisão para os pacientes quando fala sobre implante, doutor? Primeiro, sempre técnica correta. Você não pode fazer aquilo aplicar aquilo sem entender o porquê que você está aplicando. Você tem que entender que a cirurgia guiada ela não é para todos os casos, não tem necessidade em todos os casos. Ela vai onerar um pouquinho mais o tratamento do paciente, mas tem casos que ela é necessária. Tem casos que, se não for ela, não tem como reabilitar. Então, a gente trabalha com ela, trabalha com a cirurgia convencional. O scanner, a gente tem uma empresa que vem escanear para o consultório, né? Mas são coisas que tem que ter a indicação. O que a gente não gosta é quando a tecnologia chega e ela fala que ela vai aposentar as outras técnicas. Vai revolucionar tudo. Hoje você só faz guiada, hoje você só faz... Não é assim. Uma coisa não substitui a outra, só que ela tem sim as indicações dela. Porque é individual o tratamento, né? Exatamente. Sobre técnicas e tecnologias e tal, uma técnica que a gente aplica lá é o PRF. PRF é para todos os pacientes. PRF, para quem não sabe, é fibrina rica em colágeno. A gente tira o sangue, colhe o sangue do próprio paciente, centrifuga ele e ali a gente consegue a fibrina rica em colágeno, que ela vai estimular a recuperação tecidual do paciente. Então, a gente vai fazer um implante, vai fazer um enxerto, sempre com a presença dessas membranas de PRF, esse tratamento vai ser mais efetivo. Ele pode demorar, ele pode formar osso em menos tempo. Essas membranas, elas têm capacidade analgésicas. Então, o paciente, um enxerto, por exemplo, que ele teria um desconforto, ele já não vai ter. Então, é uma tecnologia que chegou e que é maravilhosa para o pós-operatório do paciente e para a gente ter uma confiança maior no tratamento. Você, quando tem uma técnica, por exemplo, porque assim, eu vou falar dentro da bucomaxilo, né? Hoje tem a cirurgia ortognática minimamente invasiva, né? Hoje tem os planejamentos virtuais para a cirurgia ortognática. E a implantodontia também vem avançando, né? Como você falou aí, em relação ao scanner, né? Esses protocolos, né? Como você falou do caso do PRF, né? Que isso, na verdade, é utilizado no sentido de garantir uma segurança maior no tratamento do paciente, né? A técnica que você utiliza de PRF, ela é utilizada normalmente em todos os consultórios ou Não. É uma coisa exclusiva lá do instituto? Você utiliza para poder proporcionar uma segurança maior no tratamento do paciente? É uma coisa que pouquíssimos consultórios fazem. É um investimento, né, em centrífuga, você precisa ter um laboratório dentro do seu consultório. Então, é um investimento que poucos consultórios fazem. E a técnica ILM que a gente chegou aqui falando, ela é, na verdade, a aplicação desse PRF. Os momentos de aplicação, a forma de aplicação. Por exemplo, você vai no instituto hoje para extrair um siso. A gente não vai tirar o seu siso e dar um ponto. A gente vai colher o seu sangue, vai centrifugar, vai fazer tampões de PRF, vai extrair o seu siso e vai colocar esse tampão no lugar e fechar. Isso vai garantir que você não tenha perda óssea naquele lugar e que você tenha analgesia daquela região. Então acabou aquela história de tirar siso, dói pra caramba, incha. Não, você vai estar medicado, não vai inchar.
Você vai usar o tampão de PRF, não vai perder osso e não vai ter dor. Então, é uma técnica que a gente desenvolveu com o passar do tempo para melhorar a qualidade de vida, vamos falar assim, de pós-operatório para o paciente. Sim, sim. Né? Que, na verdade, isso é um diferencial, né? Isso é um diferencial. Que hoje vocês têm lá. Ô, doutor, falando sobre o implante, a gente está falando sobre tecnologia, né? Mas o paciente, na verdade, ele está preocupado com o resultado, né? Se você falar assim, olha, nós vamos escanear, nós vamos fazer a técnica X, Y, Z, o paciente está preocupado, na verdade, em sair da clínica, do instituto, né? Bem, mastigando bem, podendo comer de tudo. A tecnologia está muito mais ligada ao profissional, ao dentista, do que ao paciente. E uma preocupação do paciente quando ele sai de um tratamento de implante é se ele pode comer tudo, né? A gente sabe que obviamente ele não está com os dentes, né, natural dele ali. E obviamente eu acho que existem algumas precauções. Mas como que é elaborado esse pós para o paciente quando ele faz, por exemplo, um protocolo total ou um implante unitário? Como que é dirigido isso para o paciente? Vamos lá. Se a gente estiver falando em carregamento tardio, ou seja, o paciente colocou o implante, ele aguarda os 3 a 4 meses de osteointegração desse implante e aí ele coloca a coroa ou a protocolo depois desse prazo. Nesse caso, não havendo nenhum hábito parafuncional ou qualquer coisa que vá atrapalhar na força, no sentido de força exercido nessa coroa, não tem restrição nenhuma. Esse paciente pode comer de tudo. Ele pode sim comer um torresmo, ele pode sim morder uma maçã do amor, ele pode fazer o que ele quiser. Se tudo estiver estabilizado. O que não pode é que aquele paciente, o profissional não preste atenção na oclusão do paciente. Fica um ponto alto, quando ele movimenta fica pegando numa certa região, que vai começar a colocar vetores de força naquela região que podem causar um problema para o implante. Se tiver tudo ok, restrição nenhuma, sem problema nenhum. Se a gente estiver falando sobre tratamentos imediatos, ou seja, o paciente foi, extraiu o dente, colocou o implante no mesmo momento ou até uma protocolo imediata, que o carregamento é no mesmo dia, no dia seguinte. O paciente vai precisar respeitar ali pelo menos 2 meses sem comer nada duro em cima desses dentes. Por causa da osteointegração. A osteointegração ela é a ligação a nível celular do seu organismo com o implante. O implante ele não é colocar um parafuso na parede, né? Nosso organismo é vivo. Então a gente precisa estimular o nosso organismo a grudar o máximo possível nesse implante. Então esse é o período de osteointegração. O pós-operatório do paciente que faz o implante, existe esses pontos que você está colocando que faz parte do pós-operatório, mas além disso, como que é o pós-operatório do paciente? No siso, tem que pôr gelos, como que é o pós-operatório da cirurgia de implante? Depende muito da área que a gente está trabalhando, da extensão da área que a gente está trabalhando. Um implante unitário, o paciente muitas vezes não vai nem lembrar que ele fez. No dia seguinte ele já esqueceu o que ele fez e está vivendo a vida normal. Uma prótese protocolo, o paciente aí a gente pede para ele ficar uns 2, 3 dias em repouso, mas o repouso que a gente fala fica em casa, assiste uma série, sofá e Netflix lá, tomar um sorvetinho. A alimentação pode ir voltando ao normal depois de uns 2, 3 dias. E, respeitando o pós-operatório, 0 dor. Vida que segue. Vida que segue. Normalmente dá atestado, que o pessoal vai no dentista, eu quero atestado. Dá atestado, porque cada paciente é cada paciente. Não então a gente como, não né? precisa, não dá pra gente cravar que se você teve uma recuperação de um dia, aquele ali também vai ter, entendeu? Então a gente dá o prazo certo ali de atestado pro paciente, que a gente consegue garantir que naquele prazo ele vai estar bem. E a gente sempre fala, se estiver confortável, hoje eu não quero que você trabalhe. A partir de amanhã ou a partir daqui 3 dias, você está liberado. Mas o seu atestado está aqui, são tantos dias, que é o período que a gente tem certeza que você está apto para trabalhar. O implante dura para a vida toda, doutor? Como que é isso? Porque uma vez feito, o paciente fala agora, né, para o resto da vida, não, ele precisa ter um período de tempos em tempos, como que é isso?
Tem um colega meu que o TCC dele foi sobre isso. Quanto tempo tem que durar um implante? E a gente desenvolveu uma aula falando sobre esse assunto também, né? Além de outras técnicas, falando sobre o tempo que tem que durar um implante. Não existe o quanto tem que durar um implante. Porque, como eu disse, é um organismo vivo. O implante é para sempre? Na maioria dos casos, sim. Eu não posso falar que todos são. Mas na maioria dos casos, sim. Só que isso vai depender da higiene do paciente. Isso vai depender se o paciente vai ou não para o consultório para fazer a limpeza periódica. Vai depender se ele mantém o mesmo profissional ou se ele troca de profissional. Se ele vai precisar trocar aquela coroa. Às vezes o profissional não usa aquele sistema. E por aí vai. Entendeu? Então, tudo vai envolver. Tudo vai influenciar nisso. Como que a gente pode garantir o maior prazo, a maior durabilidade desse implante? Cuidados, técnica correta. A gente está falando de prestar atenção na hora da instalação do implante, posicionamento dele, torque que foi dado, na hora da reabertura, no momento cirúrgico, se foi usado enxerto ou não, para aumentar o volume ósseo naquela região. Na hora da reabertura, minimamente invasiva, só na região que precisa, para a gente preservar biologicamente toda aquela região. Então, tudo isso vai influenciar. Na hora da prótese, a carga que vai ser exercida ali, o sentido da carga, da força que está recebendo aquele dente. Então, tudo isso vai influenciar no resultado final, que pode ser um resultado que dure alguns anos, pode ser um resultado que dure a vida toda. Mas dura muito tempo, viu, gente? Não, é o que eu falei. Dura muito tempo, né? Geralmente dura para sempre, mas a gente não pode cravar isso, falar que... Pro resto da vida. Você tá com 20 anos, precisa fazer um implante, se você viver até os 100, 80 anos, aí você quer muito pro implante, né? O negócio dura para sempre, depende da sua idade. Depende. Eu queria que você pontuasse quais são as vantagens do implante, né? Que a pessoa que precisa fazer. Você já falou alguma coisa assim, mas eu queria que você pontuasse, né? Doutor, quais são as vantagens, né, de eu ter um implante, né, para esse paciente que precisa? O paciente que usa uma prótese removível, ele não tem paz. Ele não tem paz. Ele precisa ficar removendo aquela prótese para limpar. Ele vai mastigar essa prótese e ficar mexendo. Essa prótese, muitas vezes, ela é feita em resina. Então, ela vai mudar de cor. Ela tem um prazo de validade curto. Vai precisar refazer daqui a pouco. O paciente não sente gosto do alimento. Então, com o implante, a gente consegue mudar a realidade da vida desse paciente. Ele é feito, a coroa que vai sobre ele é feita em porcelana. A gente consegue remover uma prótese que estava tampando o céu da boca e colocar uma prótese fixa que ele tenha a estabilidade para mastigar sem céu de boca. Então, ele vai voltar a sentir completamente o sabor do alimento. Vai voltar a ter prazer em se alimentar. Esteticamente falando, nada se compara ao nosso dente. Sempre o ideal é o nosso dente. Mas o mais próximo disso que a gente consegue chegar são os implantes. Dentre diversas outras coisas. Mas o ponto principal do implante, que eu acho super importante, é o seguinte. A gente tem um exemplo de uma paciente do consultório que ela tinha 84 anos, Jéssica. Acho que 84 anos. Alzheimer. A paciente não reconhece nem o filho mais. Só que ela só tem um prazer na vida, que é comer. Você vai tirar esse prazer dela? O filho foi lá, pagou o tratamento, ela fez o tratamento. É velha demais para receber implante. Gente, idade. Hoje em dia, a idade não conta. A expectativa de vida hoje mudou muito, Se está apto a receber o implante, vai receber o implante. Porque eu queria fazer, mas eu já estou no fim da vida. Para, cara. Vai chegar um momento da sua vida que você só vai ter o prazer de se alimentar. É o que sobra pra gente no final, infelizmente. Não, e não é só no final, não. Tem gente que tem o prazer desde quando nasce em comer, né, gente? Mas essas pessoas só têm isso muitas vezes. Não reconhece o próprio filho, mas sabe que aquela lasanha tá boa, sabe que aquela carne tá saborosa,
entendeu? Então, você tirar isso do paciente é desumano. Se a gente conseguir fazer isso, dar esse prazer de volta para o paciente, dar essa realidade para ele, muda completamente a vida dele e a nossa, consequentemente, que a gente vê o que a gente está fazendo, muda a nossa vida também, né? Quando você fala em o removível e o fixo, como que você consegue pontuar as diferenças para esse paciente que usou a vida inteira a dentadura e agora tem uma prótese fixa? Parece que você ficou sofrendo a vida inteira e agora a sua vida vai ser de prazer, porque é completamente diferente. Não tem como a gente comparar uma coisa com a outra, né? Uma coisa... Vou falar de forma... É a mesma coisa que um transplante capilar e uma peruca. É diferente, né? A pessoa que usou peruca a vida inteira vai lá e faz um transplante. De repente ele tá com o cabelo bonito lá, não precisa se preocupar em tirar, limpar. Puta, é outra coisa. Você vai comer, você sentir o gosto do alimento, você vai ter a estabilidade, você vai mastigar e você vai sentir que não mexe, tá fixo, tá no lugar, assim como os seus dentes eram. É outra coisa, dá outra confiança, outra qualidade. É boa essa comparação sua da peruca, gostei, viu? É uma outra vida mesmo. A gente vê os pacientes com os depoimentos falando, né? Quando você substitui a famosa dentadura pela prótese, o protocolo, né? Fixo, Sim. né? Protocolo total. Quanto tempo de podcast, Giovanni? 1h17, estamos chegando nos finalmente do nosso podcast. Eu queria que você que ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, o Odontocast, também no nosso Instagram, vai lá também. E nós vamos deixar também lá na descrição do vídeo as redes sociais do Dr. Felipe, do Instituto, para você que tem alguma dúvida com relação a esse assunto. Antes de nós finalizarmos, eu tenho aqui algumas perguntinhas para a gente finalizar esse podcast. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a proposta do Instituto. Quando você falou lá no começo, né, uma das ideias do Instituto é a formação do aluno, é poder oferecer um tratamento de excelência para os seus pacientes, mas eu queria que você falasse das novidades. Você falou de um curso que está aí dentro da grade, que você está buscando, né, colocar lá dentro do Instituto, que é a técnica em cirurgia avançada, né? Eu queria que você falasse quais são as novidades que tem para o Instituto aí ainda esse ano, vamos dizer assim. Tá para sair ainda esse ano, né? O planejamento está saindo do papel agora. Alguns cursos de cirurgias avançadas. O cara que o dentista que ele já é implantodontista, mas ele tem uma dificuldade em fazer uma estética imediata, a gente tem um curso para ele ali. Um final de semana a gente consegue apresentar a técnica e tirar qualquer dúvida que ele tenha, tá? Fazer um levantamento de seio. Ele já é implantodontista, mas tem dificuldade com levantamento de seio. Tem o curso de levantamento de seio lá também. E, dentre outras técnicas, mas eu acho que a mais expressiva, que é difícil de encontrar essa técnica, muito complicada de se encontrá-la, lugares que ensinam ela, seria a regeneração óssea de posterior de mandíbula, que daí é uma coisa que praticamente curso nenhum oferece, e a gente consegue oferecer uma imersão nesse assunto, nessa técnica, que daí é com a utilização de telas em titânio. É um curso mais complexo, né? Mas é um assunto que acho que todo implantodontista deveria conhecer. Falando sobre harmonização, eu vi que você tem uma mentoria lá que oferece no Instituto também. Como que é essa mentoria, doutor? A gente efetua essa mentoria de toxina botulínica, né? Para poucos alunos, geralmente 2 a 4. Legal. Então é VIP mesmo. Na última vez que a gente fez, a gente foi para 2 alunos e foram 9 pacientes modelo para esses alunos. Então eles tiveram toda a parte teórica e hands-on também, e depois a parte prática. Foram 9 pacientes, então deu para, no final, já estar cansado já de aplicar. Não, é bastante paciente. Normalmente, quando você vai nesses cursos, é um aluno, é um paciente para... Se tem. Teve curso que eu fui em outro estado para fazer e não tinha o paciente. Venderam o curso para gente e não tinha paciente. A ROF está muito em alta, né?
Está muito em alta. Agora tem os implantes faciais também. A gente tem um curso que a gente, aqui pela agência, a gente também organiza alguns eventos. A gente tem um curso que a gente está fazendo em Campinas de implantes faciais. E parece que a gente está no podcast, então a gente pode falar, né? Sair um pouquinho da nosso roteiro aqui. Você acredita que os implantes faciais substituam esse paciente que vem fazendo aplicação durante anos e anos? Você acha que é uma novidade que... Eu acho que... Na região que ele está sendo feito agora, ele é uma novidade, mas os implantes já existem há muito tempo. Não estou falando de implante dentário, estou falando de implante, prótese de silicone, outras coisas, né? Já existem há muito tempo. Então, eu acho sim que o paciente ele vai, depois de fazer algumas vezes o preenchimento e se acostumar tanto com o rosto dele, com aquele formato, com aquela presença que ele vai ter diferente do que ele tinha antes, ele vai procurar uma coisa mais definitiva, né? É a história da rinomodelação e da rinoplastia. Sim. O paciente que fez a rinomodelação algumas vezes, viu que é aquilo que ele quer, ele vai acabar partindo para a rinoplastia. É um investimento maior, mais invasivo, mas é definitivo. Ele não vai precisar ficar retocando a cada 6, 8, 10 meses, né? É a novidade da ROF, né? Da harmonização orofacial. Hoje a preocupação do cirurgião que vai fazer um implante ele está muito preocupado com a durabilidade, com a segurança, porque o implante, eu costumo ver que se tem uma coisa que dá pepino na odontologia é o tal do implante, né? Quando não bem indicado, quando não aplicado, ou quando esse material ele não tem, né, uma garantia de durabilidade. E quando você trabalha com uma marca que te dá segurança, você usa aquele produto, aquele material e vai embora tranquilo. Você dorme, descansa, que você sabe que não vai voltar, né? Exatamente. A gente tem essa segurança porque é uma coisa, você falou, é uma coisa que dá problema. Se tem um negócio que dá problema é esse tal de implante. A gente não tem isso, cara. A gente tem outros problemas, mas o implante não é um deles. Você que é da implantodontia, é interessante falar isso. Você que é da implantodontia, então você vive o mundo da implantodontia e não dá problema na tua mão. Mas a pergunta que eu faço para você é o seguinte: quantos pacientes não chegam lá na sua clínica que tiveram problemas com implante? Se tem uma coisa que dá problema, é implante e harmonização. A gente fala isso aqui no podcast porque a gente já viu muitos casos de recidivas, de problemas, né? Aí entra, obviamente, o especialista. Técnica, material, exato, né? Profissional não qualificado, né? Mas dá problema, né? É isso. Vamos ser bem franco aqui, né? Tive um paciente esses tempos atrás no consultório que ele chegou com um implante instalado quase no céu da boca. Quase no palato. Como que eu vou reabilitar esse paciente? Qual a chance dele ter o mesmo sucesso do que se esse implante estivesse no mesmo lugar? Então é óbvio que esse tratamento vai ser um tratamento que pode gerar problemas. Ele chegou lá já com esse implante naquela posição. Mas você controlando esses fatores, é o que eu falei para você da marca. Você tendo uma marca de responsabilidade, usando a técnica correta, você diminui isso num nível que você não tem mais esse tipo de preocupação, entendeu? Porque você está fazendo de tudo para ter sucesso. Se você fizer de tudo para ter sucesso, você vai ter sucesso. Agora, se você começar a colocar fatores de risco, fatores que podem culminar no insucesso, a sua chance de insucesso começa a aumentar. Então, não é que o implante dê problema, dê BO na mão do próximo dentista. Primeiro, não tem que ter um próximo dentista. O paciente seu de implante, ele tem que ser seu de implante. Ele tem que fazer os controles com você. Ele não pode sumir e depois procurar um outro porque ficou com vergonha de voltar em você. Porque ele não foi nas manutenções e tal, entendeu? Então, você tem que controlar, não é, como eu disse lá atrás, não é simplesmente colocar o implante e tchau paciente. É colocar o implante, colocar a coroa, fazer todo o processo de conscientização desse paciente sobre o que ele está usando e a importância de fazer as manutenções corretamente. Chamar ele sempre para o consultório, saber da vida do paciente, se aconteceu alguma coisa, se não aconteceu, condição de saúde geral do paciente, tudo isso vai interferir. Então, o implante de um parafusinho que vai dentro do osso, ele vira um universo
que pode culminar no insucesso ou no sucesso dele. Então não é o implante, é tudo isso que vai englobar o sucesso ou o insucesso. A FGM, quando você começou a trabalhar com ela, você teve algum curso para conhecer a técnica, para usar o material? Eles propõem isso para os cirurgiões? Eles têm essa opção. Você pode simplesmente chegar, você já é um implantodontista, está acostumado com outro sistema, e eles vão te passar exatamente o que você precisa fazer para conseguir usar esse sistema deles. Tem uma equipe técnica e tem também os próprios representantes que têm o conhecimento do sistema para te tirar alguma dúvida. Eles não conseguiram, eles passam para a equipe técnica. A equipe técnica te ajuda no começo a fazer planejamentos, a selecionar tipo de implante que você vai colocar naquela região, tamanho de implante. Então ela te dá uma mão nessa parte. E também existe a opção de você chamar esse responsável técnico aí para o seu consultório ou ir até ele e ele te dá um hands-on de como usar o sistema. Em cursos hoje eles já estão presentes, eles levam os kits com os representantes ou com os especialistas técnicos para dar esse hands-on para você saber usar exatamente a técnica correta. Dr. Felipe Rui Machado, apaixonado pela odontologia e em especial pela implantodontia, né? Pai, esposo, filho também, né? Sim. A qual os pais, né, incentivaram na odontologia. Eu queria que nesse final de podcast você falasse a sua satisfação em poder exercer essa profissão, porque a gente sabe que a odontologia, a gente coloca algumas enquetes lá no nosso canal, mas se não houver amor, né, se não houver uma paixão, se não houver o porquê de você estar fazendo aquilo, a gente sabe que o sucesso ele vai se tornar um fracasso, né? E obviamente você é estimulado, né, não só pela família, mas pelo amor da profissão. E nesses finalmente eu queria que você, antes de deixar uma mensagem final, essa câmera aqui, ó, é a sua câmera, convidasse aí esses nossos telespectadores que estão nos acompanhando pelo podcast, a oportunidade de conhecer o Instituto, né, de poder, de repente, o paciente que está precisando de um tratamento, conhecer a sua equipe, né, que para mim também, e para o Giovanni, né, Giovanni, a gente vai lá nesse Instituto conhecer a estrutura, como que funciona, né, a proposta da clínica. Deixe sua mensagem, seu recado, doutor. Pessoal que está precisando de tratamento, que quer conhecer o Instituto, você que tem dúvidas sobre implante, tem medo, tem traumas, vamos lá, vamos conhecer o Instituto, vem conhecer a nossa equipe, vem conversar com a Jéssica, vem conversar comigo. A gente vai ter o maior prazer do mundo em tirar todas as suas dúvidas, vai deixar você muito satisfeito e sossegado. A gente é um pouco conhecido em superar traumas, fazer o paciente superar os traumas dele, né? Então a gente pega muito paciente que tem trauma de dentista e acaba transformando aquilo numa coisa natural para ele. Então se você se encaixa nesse perfil, tem seus receios em relação a tratamento odontológico, vem conhecer a gente. Sua maior motivação na odontologia, doutor? Ela é terceira, na verdade, não é relacionada à odontologia, eu acredito, mas é transmitir esse sucesso pro meu filho. Qual que é o nome dele? Heitor. O Heitor tem quantos anos? Tem 4, vai fazer 5 agora. Vai fazer 5 anos. O que você não teve como referência aos seus amigos na universidade... eu garanto que ele vai ter. Isso eu garanto que ele vai ter. É um legado. Ele vive dentro do Instituto. É um legado, né? Você olha pra ele, cadê o Heitor? Tá sentado no computador falando que tá trabalhando. Aí, quando não tá ali, tá lá na minha cadeira querendo... Senta aqui, papai, que eu vou tratar de você. A família, não tem como, né? Não tem como. Sempre a família. Esse é o nosso maior, assim, por tudo que a gente faz, né? Pela família, né? Pelos filhos, né? É quem vai nos substituir, com certeza, né? Com certeza. E a gente precisa fazer o máximo. Meu amigo, foi um prazer falar contigo, né? A gente fazer esse podcast. Eu confesso que se nós fôssemos falar de todas as áreas que o Instituto né, oferece, a gente ia passar o dia todo aqui, porque é muita coisa, é muito tratamento. Muita coisa.
E dá para falar muito dá de pra tudo. falar de tudo. Dá. Se a gente falar só de Hoff, harmonização orofacial aqui, a gente grava mais 1h30. Brincando. Tranquilamente. Mas confesso que pra gente aqui, mais uma vez, a gente fica honrado em poder recebê-lo, conhecer um pouquinho do Instituto. Você tem uma história bacana de superação dentro da odontologia. Esse cara é fera, viu? O cara passou na USP, o cara passou na Unicamp, o cara passou na Unesp, viu? Não é para qualquer um não, meu amigo. Parabéns. Obrigado. Obrigado por poder compartilhar um pouco da história de vocês. E o nosso podcast, o Odontocast, está de portas abertas aqui sempre que precisar. Né? Estamos à disposição. Já havia gravado podcast antes ou não? Não, primeira vez. Primeira vez. Vamos fazer nosso merchan, Giovanni? Me fale aí o que você achou do podcast, o que você achou da nossa estrutura aqui, doutor? Cara, estrutura surpreendente, excelente. Dirceu que falou contigo por telefone, né? Pô, foi Dirceu, né, amor? Dirceu que fez o convite ao doutor Felipe. Foi. Assim, muito cuidado com a gente, né? O cuidado que vocês mostraram com a gente desde o início, desde a primeira conversa. Eu recebi a ligação, eu estava numa reunião, pedi para guardar, depois eu retornava, ele já foi conversando com a minha secretária, depois veio e conversou comigo de novo. Então, muito bom, muito Vamos bom marcar mesmo. outro podcast para a esposa sentar aqui, para a gente falar sobre a gestão, a parte administrativa, falar um pouco sobre esse processo porque o Instituto... É bom que daí eu fico sossegado, eu não falo Você- praticamente. Ela fala, hein? Viu? O Instituto, ele reflete um pouco da família, né, para os pacientes, né? Porque tá você, tá a esposa. Exatamente. E isso mostra que o que você quer para o seu paciente é o que você proporciona como família, né? Isso é importante, né? Exatamente. Os pacientes do Instituto, eles têm essa característica, eles viram meio que parte da família, um agregado da família. Então a gente acaba sabendo dos problemas pessoais deles, eles vêm contar pra gente, eles sabem da nossa vida, que momento que a gente tá da vida, o que tá acontecendo. Então, se mistura. Isso se mistura. Não é uma clínica. Não, é um lugar que, desde o momento... Você vai lá conhecer. No momento que você entra lá, a gente quer que você se sinta em casa. Então, desde as poltronas, a cortina, a sala de orçamentos, de reunião, a sala de atendimento, tudo isso é feito para você se sentir em casa, para sua experiência aí te dando conforto, né? Para você se sentir confortável. Isso é fundamental. Meu amigo, obrigado. Muito foi um obrigado. prazer, foi uma honra falar contigo. Você que nos acompanhou até agora pelo canal da Odontocast, vai lá, se inscreve no nosso canal, também na página do Instagram. Vamos deixar aqui na descrição do vídeo as redes sociais do Instituto, né, do Dr. Felipe Rui Machado. Então, os contatos para você que ficou com alguma dúvida. E continue com a gente aqui até o próximo episódio.